Sempre fazem uma pergunta em relação aos estudos dos filhos, viu? Qual pergunta que é? Meu filho não faz tarefa, o que eu devo fazer? Então nós vamos ver isso agora em comportamento. Catarina Moda Íntima. Arte Minha. Ideias com estilo. Ótica Prisma. Visão de qualidade. Gente, essa pergunta ficou até amena, viu? Eu sei que isso dá muita dor de cabeça, né? Nessa pergunta que a gente se faz. Meu filho não faz tarefa, o que eu devo fazer? Mas com esses bombons aí que eu acabei de experimentar, vai ficar tão leve. Até porque nós estamos aqui com um educador, o Marcos Liba, que vai responder todas essas questões pra gente. Se você tiver pergunta, pode ligar aqui no 3337-3114, que ele tá assim, ó, super tranquilo para responder qualquer pergunta, né, Marcos? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, eu nem vou te oferecer agora, eu sei que você ficou com água na boca. Com certeza. Né, você viu que bom? Excelente. Nossa, muito bom. Mas, Marcos, me conta, essa é uma pergunta muito interessante, né? Meu filho não faz tarefa, o que eu devo fazer? Como que a gente tem que fazer em casa para que ele seja motivado, enfim, né? Qual que é a importância da tarefa? Boa tarde. Primeiramente, a tarefa ela tem um papel essencial na aprendizagem da criança. Na verdade, nos dias de hoje, como a criança possui várias oportunidades, a internet, lugares de lazer, lugares de esporte, então a escola acaba ficando no segundo plano. Verdade. A tarefa é o meio pelo qual a escola está presente no período contrário dela. Então, através da tarefa, o aluno recupera os conteúdos que aprendeu durante o dia, mas mais importante do que isso, através da tarefa se mantém um vínculo com a escola. Com certeza. E agora, a tarefa ela deve ser diária? Porque nem sempre é passado tarefa. Isso. Meu filho mesmo já me respondeu assim, mãe, eu já fiz na sala, já fiz na escola. Isso é bom, é ruim? Eles fazem correndo? Como é que é? A tarefa ela tem que ser diária. Na realidade, há até uma tendência muito forte das escolas em nosso país, que é uma boa tendência, da escola criar um calendário de tarefa. Então, todo dia o aluno entrega 2 ou 3 tarefas. Então, o aluno tem um calendário definido. Então, por exemplo, de segunda-feira é tarefa de português, inglês e artes. Terça-feira, ciências, espanhol e matemática. Ou seja, o aluno já sabe que naquele dia, aquelas disciplinas será entregue a tarefa. É muito importante que seja diária. Mas quando não há tarefa, porque, por exemplo, tem período de prova, período de recuperação, em que a escola deve diminuir as tarefas para que o aluno possa estudar. Sim. Porém, o aluno tem que perceber e os pais orientar que mesmo quando não há a tarefa, é importante o aluno sentar e rever os conteúdos que foram dados naquele dia. Quer dizer, então pensando, tarefa não é só aquilo que o professor indica na sala de aula, que ele é obrigado a fazer em casa. Tarefa pode ser considerado um estudo diário. Com certeza. É isso mesmo. A tarefa que o professor indica, ela é importante porque tem alguns alunos que simplesmente só fazem ela. Sim. Então é um meio da escola estar presente no estudo do aluno, né? Porém, o aluno tem que saber que a tarefa, na verdade, é o básico e que ele pode aprofundar os seus conhecimentos pesquisando na internet, lendo uma revista, pegando exercícios e treinando, né? Por exemplo, em conteúdos de história, geografia, ciências, o aluno ler, fazer um resumo ou um questionário sobre aquele assunto, né? Questionário muitas vezes é criticado, mas é criticado porque há décadas anteriores faziam o aluno memorizar as respostas. Era né? a famosa decoreba. A decoreba, mas é uma ferramenta importante para que o aluno recupere os conteúdos básicos. Sim. Agora, se o aluno, o filho, não faz tarefa de jeito nenhum, o que a gente deve fazer? O melhor caminho é o diálogo, é a conversa, né? O pai ou o responsável da criança, ele tem que mostrar que existe e é muito presente, tanto na fase estudantil como na adulta, a relação de deveres e direito. Sim. O dever é
o trabalho do aluno, a tarefa é o dever do aluno, que para ele ter uma série de direitos, ele tem que cumprir a tarefa e o estudo. Mas é importante que essa conversa seja bem tranquila, mostrando, olha, você tem acesso à internet, você tem passeio de fim de semana, você faz o esporte que você gosta, porém são direitos que só vão existir na medida que você cumprir o dever de estudar, ter boas notas e também realizar as tarefas. Com certeza. Inclusive já vai criando a responsabilidade, né? Sim. Eles mesmos já vão tendo que ter essa responsabilidade, que é um compromisso. É o compromisso treinando para o mundo adulto. Com né? certeza. Uma boa dica, Edi, é montar um painel, né? Tá. Como eu trouxe, trouxe aqui o painel para simbolizar, aonde esse painel tem, né, os dias da semana. Então nós temos lá o título do painel, no caso tarefa, e os dias da semana, né? E é interessante todo dia o pai, por menos tempo que ele tenha, ele ter 5, 10 minutos disponíveis para que ele verifique se o aluno fez tarefa. E aí no final do dia, o pai, após ver o caderno do aluno, o pai colocar junto com o filho, né, o sinal de positivo, caso ele tenha feito, né, ou o sinal de negativo, caso ele não tenha feito. Quer dizer, é uma forma de brincar mesmo. Uma forma lúdica de chamar a responsabilidade, né? O que é interessante, no final da semana, fazer um balanço. Então, quantos olha, positivos e quantos negativos? Ai. Essa semana você teve mais só positivos ou mais positivos. Então você merece o quê? Uma recompensa. Não no sentido de comprar a criança, mas de valorizar. Isso. Essa semana foi mais negativo. Então você tem que rever a sua postura, os seus compromissos. O que aconteceu essa semana para que tenha caído o rendimento? Isso, enfim. E aí vai fazendo a criança se conscientizar. Isso. Né? É interessantíssimo que esse painel esteja num lugar muito visível, que tanto a criança veja constantemente, ou no caso, por exemplo, de ser mais de um filho, que os filhos vejam. É a competição no bom sentido, né? Que leva as crianças a ser responsáveis. Claro que, por fim, é a competição que a gente vive depois no dia da fase dia, adulto, com certeza. no dia a dia, né? Com certeza. E nota, você falou em nota. Eu percebo que muitos adolescentes não estão tão preocupados com nota, ou seja, com o 10, né? Isso. A nota é tudo, porque eles estudam para tirar nota e não estudam para o conhecimento. Será que isso é uma imaturidade nessa fase? Porque a gente só vai dar valor depois, né? Com certeza. Como é que funciona essa história de nota? A nota não é tudo, na verdade, né? O importante é a aprendizagem. De nada adianta ter um 10, sendo que eu memorizei 2 dias antes da prova e depois de 2 dias após a prova eu não sei mais nada. Então nós temos dois lados. De um lado nós temos pais que exigem que o filho tire nota 10 o tempo todo e que é errado, porque ninguém é 10 em tudo na vida. Né? Então, nós não podemos criar a dependência do 10, né? Há aspectos da vida, cada um tem um dom. Né? Então, eu vou bem na escrita, mas eu sou péssimo em esporte. Né? Ser péssimo no esporte não derruba o lado bom que eu tenho. Né? Mas há uma corrida dos pais em busca do 10. Né? E essa corrida, muitas vezes, machuca a criança. Então é importante, né? Um 7,5, um 8 bem tirado, bem compreendido, vale muito mais do que um 10, onde a criança se esforça apenas para memorizar e ter a nota. E para agradar os pais, né? Que Sim, isso é horrível. É horrível. É horrível porque aí eles vão ficar retraídos, né? Sim. Que bom, Marcos. Você tem algumas dicas de livros, né? Porque Sim. eu acho que nos dias que não tem tarefa, ou tirar um tempo do dia, mesmo que tenha tarefa ou que não tem, uma leitura eu acho que é sagrado, né? Me dá umas dicas de livro, que eu vi que você trouxe algumas aqui bem bacanas. É importante que seja separado. A hora da tarefa e do estudo, 1 hora, 1h30 por dia. 1 hora é ideal para a criança. E meia hora após, né, a hora da leitura. Então, eu tenho estudo, eu alterno com lazer ou com esporte, e em um outro momento, meia hora de leitura, sendo que a leitura pode ser jornal, revista. Sim. O importante é ler. A criança gostando de ler, usar esse meio para que ela
desenvolva a habilidade de leitura. Com certeza. Trouxe 3 dicas. Então, para as crianças, eu trouxe o livro Felicidade Não Tem Cor, que é um livro que fala sobre valores humanos, né, a questão do preconceito, né. É muito importante que a leitura esteja carregada de sentido, quer dizer, através da leitura, além de treinar o vocabulário, a fala, a criança está internalizando o respeito pelas diferenças, né. Com certeza. Trouxe para os jovens, é uma coleção, jovens gostam bastante, né, de música e também gostam bastante, por exemplo, de quadrinhos, de tiras, né? E aqui eu trouxe um livro que é fantástico, um cartunista que eu gosto bastante, que é o Liners, e um personagem dele, o Macanudo, né? É uma série que, além de treinar a leitura, treina também a interpretação e a reflexão. E interessantíssimo, né? Tem muita dica de valores humanos também. Respeito, solidariedade, amor e etc. E para os pais, trouxe o livro Mentes Inquietas, que é bem famoso. É famosíssimo. Da Ana Beatriz Barbosa Silva, que trabalha com a questão de crianças, né, que possuem, né, são agitadas, e como lidar com essa situação. Tá, que pode ser até normal, né? Talvez Sim. a gente que não saiba como lidar com isso. Né? Não quer dizer que ela tenha alguma patologia, enfim. Isso. Às vezes é tão normal e a gente acha que a criança... Às vezes falta leitura, né, Marcos? Com certeza, informação. Informação, é verdade. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Eu acho, olha, fundamental todas essas dicas que você nos dá e nos acolhe mesmo. E deixa seu blog, porque o Marcos Liba, gente, ele tem um blog que você pode fazer perguntas, ele responde, viu, as suas perguntas, ele realmente te ajuda. Então, por favor, qual que é o blog? O blog é www.marcosliba.com.br e qualquer relato, dúvidas, contato@marcosliba.com.br. Muito bem, muito obrigada. Eu agradeço você. Agora você pode experimentar um docinho, tá? Tá ótimo, obrigado. Ai, que bom, não é?